livros que quase entraram na Bíblia, livros lidos, copiados, respeitados por comunidades cristãs inteiras nos primeiros séculos, e que no fim ficaram de fora, não por causa, não por acaso, não por sorteio, mas por um processo longo, teológico e às vezes bem político. Neste vídeo você vai conhecer 5 desses livros e o que eles diziam e os critérios reais que a igreja usou para decidir o que entrava e o que ficava fora do cânon bíblico. Sem teoria da conspiração, exegese séria. Desvende as profundezas das Escrituras. Bem-vindos à Exegese Bíblica Católica. O que isso importa? Antes de tudo, uma palavra que vai aparecer bastante aqui é o cânon. Cânon é uma lista oficial de livros reconhecido pela igreja como inspirados por Deus. E aqui vai um ponto importante. A Bíblia não caiu do céu pronta. Ela é um fruto de um processo de discernimento que durou séculos. Não foi a igreja que criou a Bíblia, foi a igreja que reconheceu, entre muitos textos que circulavam, quais realmente vinham de Deus. Vamos entender como esse processo funcionou. E depois, os 5 livros que ficaram pelo caminho. Contextos históricos. Nos primeiros séculos do cristianismo, circulava dezenas de textos religiosos entre os cristãos, evangelhos, apocalipses, cartas, relatos dos atos dos apostólicos, e não existia, do início, uma lista fechada. As comunidades liam e discutiam e comparavam esses textos com o que os apóstolos haviam ensinado. 4 critérios guiavam esse discernimento. Primeiro, a apostolicidade. O texto vinha de um apóstolo ou de alguém diretamente ligado a ele. Segundo, ortodoxia. O conteúdo era fiel à fé transmitida ou chamada regra de fé. Terceiro, uso litúrgico. O texto era lido na celebração das grandes igrejas, Roma, Alexandrina, Antioquia, Jerusalém. E o quarto, a universalidade era aceito amplamente, não por um grupinho isolado. Concílios como o de Roma, Hipona, Cartago, entre séculos 4 e 5, confirmaram a lista que já havia sido usado na prática. E eles não inventaram o cânon do zero. Os 5 livros, o primeiro é o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 frases, atribuída a Jesus. Sem narrativa, sem paixão, sem ressurreição. Só ditos soltos. O problema é o conteúdo forte, a influência gnóstica. A ideia de que a salvação vem de um conhecimento oculto e não da graça de Deus. Isso contradiz o núcleo da fé cristã, a encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Além disso, o texto foi escrito no século II, tarde demais para ter origem apostólica direta. Curiosidade, ele só foi descoberto em 1945. Enterrado havia séculos no Egito, na região de Neg Hammadi. Segundo livro, o livro de Enoque. O segundo é o livro de Enoque, um texto judaico, muito lido na época de Jesus. Ele é tão respeitado que é citado até na carta de Judas, no Novo Testamento. Ele fala dos anjos caídos, dos chamados gigantes de Nefilim, e traz visões apocalípticas detalhadas. Mas então por que ficou de fora? Se é citado dentro da própria Bíblia. Aqui está uma diferença importante. Citar um texto não é o mesmo que reconhecê-lo como inspirado. Enoque nunca fez parte do cânon hebraico oficial. Sua origem é judaica, não cristã. Curiosidade, a igreja de Etiópia até hoje considera esse livro canônico. Não considera esse livro canônico. O Pronto Evangelho de Tiago.
O terceiro é o pronto Evangelho de Tiago. Ele narra a infância de Maria, seu nascimento milagroso e o noivado com José. Esse texto influenciou fortemente a devoção mariana. Inclusive, os nomes que tradicionalmente damos aos pais de Maria vêm dele. Mas ele é um texto devocional tardio, do século II, sem base histórica ou apostólica comprovada. Curiosamente, mesmo fora do cânon, ele mudou boa parte da tradição popular católica sobre Maria. Quarto livro, o Apocalipse de Pedro. O quarto quase entrou no cânon oficial, o Apocalipse de Pedro. Ele aparece listado no cânon muratoriano dos séculos II, como é aceito por algumas igrejas da época. Esse texto descreve visões detalhadas do céu e do inferno e influenciou boa parte da imaginação cristã posterior sobre a vida após a morte. Mas com o tempo ele foi perdendo a aceitação. Várias igrejas simplesmente pararam de usá-la na liturgia e ele não alcançou a universalidade necessária. Quinto livro, o Evangelho de Pedro. O Evangelho de Pedro. Ele narra a paixão e a ressurreição de Jesus, mas com detalhes estranhos, com a cruz que fala. No século II, o bispo Serapião de Antioquia inicialmente permitiu a sua leitura na comunidade, mas ao examinar o conteúdo com mais cuidado, percebeu o traço do docetismo, a ideia herética de que Jesus só parecia sofrer sem sofrimento real, e proibiu o uso do texto. Esse é o último exemplo prático de como funcionava na prática o discernimento pastoral da igreja. E os deuterocanônicos. Antes de fechar um esclarecimento importante, os livros que eu apresentei aqui são apócrifos do Novo Testamento, diferentes do chamado deuterocanônicos. Tobias, Judite, Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esse sim faz parte da Bíblia Católica. Por que os católicos e protestantes têm Bíblias com números diferentes de livros? Esse é um assunto para um vídeo inteiro. Deixa nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. A exclusão desse livro não foi arbitrária. Foi um processo de discernimento eclesial, guiado pela fidelidade ao ensino apostólico. Esses textos não foram escondidos por alguém com medo da verdade. Eles foram lidos, avaliados, e a igreja, com responsabilidade pastoral, discerniu o que vinha do Espírito Santo e o que vinha da imaginação humana. Ao entender que ficaram de fora na ajuda, na verdade, a valorizar ainda mais os livros que temos, os 73 que compõem a Bíblia Católica. Qual desses 5 livros você não conhecia? Comente aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative um sininho, porque semana que vem eu explico porque a Bíblia Católica tem mais livro que a protestante. Um debate que já dura 500 anos. Não perda. Não perde.